A eleição de Jair Bolsonaro pode tirar o Brasil do Acordo Climático de Paris, firmado lá em 2015. Quer saber quais são as possíveis consequências desse ato? Então se liga aí no vídeo. Fala galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos, de boa? Então tá, ó. Meu nome é Ricardo Marcilli e estou aqui para tratar com vocês um assunto bastante importante, que é a possível saída do Brasil do acordo firmado lá em 2015, chamado Acordo de Paris. Antes de falar propriamente do Acordo de Paris, vamos tentar entender um pouquinho a lógica da tentativa de fixar esses acordos climáticos. Lá em 1992, vamos voltar um pouquinho mais, vai. Lá em 1988, foi criado o IPCC, o Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas, né? O que o IPCC ele ficou fazendo? Ele ficou fazendo possíveis previsões para o chamado aquecimento global. Ou seja, se as pessoas, né, se a sociedade continuasse emitindo gás carbônico e metano principalmente em demasia para a atmosfera, isso poderia causar um aumento desastroso da temperatura no planeta, fazendo, por exemplo, uma intensificação no número de furacões, no número de tufões, aumentando o nível médio dos oceanos, mudando completamente o regime climático, fazendo chover mais no lugar, menos no outro, alterando a biodiversidade, uma série de problemas. Nisso, a gente teve a Rio 92, no Rio de Janeiro, que tentou discutir possibilidades para controlar, então, as emissões do gás carbônico, que é o principal vilão do chamado aquecimento global. Em 1997 foi firmado o Protocolo de Kyoto, onde os países se comprometeram a reduzir as emissões. Só que, inicialmente, os países desenvolvidos reduziriam e os países emergentes subdesenvolvidos não. Os Estados Unidos ficou pé da vida com isso, porque considerou que a China, que era um dos maiores produtores de gás carbônico, não precisaria reduzir no primeiro momento, só porque não era um país desenvolvido, ok? Fato é, galera, de verdade, o protocolo de Kyoto, ele não deu certo, ele não foi bem sucedido, os países não conseguiram atingir as metas que eles estabeleceram. Nisso, a gente teve a COP21, que foi lá em Paris, e nessa COP, nessa conferência entre as partes, ficou definido o Acordo Climático de Paris, que seria uma espécie de revisão das metas lá do protocolo de Kyoto, e onde nesse momento os países emergentes, inclusive Brasil, China, enfim, todos os países em vias de desenvolvimento, também são responsáveis por reduzir as emissões de gás carbônico. O mundo percebeu que era preciso, principalmente a grande maior parte dos cientistas aí, né, que era necessário fazer políticas, estabelecer políticas públicas, intergovernamentais, internacionais, para reduzir as emissões de gás carbônico. Só para vocês terem uma noção, o Brasil ele se comprometeu a reduzir até 2025 35% do que produzia lá em 2005. O Brasil se comprometeu a reduzir até 2030 43% do que produzia em 2005. São metas bastante ambiciosas, tá? O Brasil ele foi assim aplaudido por ter estabelecido metas tão complexas para o Acordo Climático de Paris. Fato é, começou com os Estados Unidos que não tinha ratificado o Protocolo de Kyoto, ratificou o Acordo de Paris com o Obama. O Trump, quando ele foi eleito, ele saiu do Acordo de Paris, alegando que o Acordo de Paris poderia comprometer a economia norte-americana e que o senso, ele falou assim mesmo, tá? E que a intuição científica que o Trump tem dizia que o aquecimento global não existe. O Bolsonaro, ele já mostrou algumas vezes que ele é um pouco cético ao Acordo de Paris. Embora, para ter sido aprovado o Acordo de Paris, teve que ter maioria no Congresso. Na época, o atual presidente, né, logo mais eleito aí, Jair Bolsonaro, ele votou a favor do Acordo Climático de Paris. Agora, indo meio até na maneira do Trump aí de conduzir as políticas públicas, ele alega que isso pode trazer, por exemplo, um prejuízo para a biodiversidade no planeta, para a soberania nacional, e que isso pode fazer com que estrangeiros, burocratas internacionais, queiram roubar a nossa Amazônia. Essa política do Bolsonaro, inicialmente, ele é bastante controverso, tá? Durante a campanha ele falou que não ia sair, agora, praticamente já eleito, né? Aliás, vai assumir logo menos, ele falou que não sabe ainda. Ele vai ver se o Acordo de Paris é benéfico ou não para o Brasil, mas que ele não vê nenhum tipo de problema em sair. Quando a gente fala que os Estados Unidos saiu do Acordo Climático de Paris, o segundo maior emissor de gás carbônico para a atmosfera saiu do Acordo de Paris, é bastante problemático, tá? Com certeza é bastante problemático. Só que os países não podem fazer nada contra os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos é uma das maiores, aliás, a maior potência mundial. Os Estados Unidos, o mundo depende dos Estados Unidos, de comprar, de vender, de comercializar, tudo passa pelos Estados Unidos. Se o mundo colocar sanções contra os norte-americanos,
Quem vai ser punido não são os norte-americanos, e sim o mundo. Agora, vamos pegar se o Brasil começar a adotar uma política mais isolacionista nas suas relações internacionais e achar que não, o acordo climático de Paris deve ser desrespeitado, a gente tem que sair. O que vai acontecer? A União Europeia, por exemplo, já anunciou que se o presidente Jair Bolsonaro sair do Acordo Climático de Paris, eles vão cortar relações com a gente. Os dois maiores líderes já falaram isso, que é o Emmanuel Macron da França e a Angela Merkel da Alemanha. Já anunciaram que o Mercosul pode não comercializar mais, não fazer uma livre troca de mercadorias com a União Europeia por conta da postura mais agressiva do seu principal presidente, aí, né, do presidente do principal país do Mercosul, que é o Brasil. O Brasil saindo de acordos internacionais, ele vai ter mais dificuldade de conseguir crédito no mercado internacional. O Brasil saindo de acordos climáticos internacionais, isso eu só estou pegando assim, do ponto de vista econômico. Do ponto de vista ambiental, obviamente, galera, é extremamente prejudicial o Brasil não se comprometer com metas ambiciosas de redução de emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera. Mas do ponto de vista econômico, do ponto de vista geopolítico, o Brasil se isolando, aí sim os países vão aplicar sanções contra o Brasil. Aí sim, por quê? Porque o Brasil, por mais que seja um mercado econômico importante, um mercado consumidor tal, o Brasil não tem o poderio econômico que os Estados Unidos têm. O Brasil não tem a importância geopolítica que os Estados Unidos têm. Então vai ser uma atitude, além de bastante egoísta do ponto de vista climático. Professor, mas não é consenso o aquecimento global. Mas é praticamente o consenso. A maior parte dos cientistas, os cientistas sérios estou falando, dizem que o aquecimento global existe e é antrópico. Existe uma vertente que diz que não. E não que eles não sejam sérios, tá? Aliás, até posso fazer um vídeo logo menos falando sobre isso, porque eu, Ricardo aqui, tive aula com o Ricardo Augusto Felício, o grande contestador do aquecimento global, né? A gente pode bater um papo aí sobre isso nos próximos vídeos. Mas a maior parte dos cientistas sérios dizem que sim, o aquecimento global é uma realidade, já vem acontecendo, está degelando ali o Ártico e tal, e isso pode trazer uma série de consequências negativas para o meio ambiente. Tudo bem? Então, além de ser uma atitude egoísta do ponto de vista ambiental, pode ser uma atitude muito burra do ponto de vista econômico e geopolítico. Ok? Galera, acho que era mais isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que o Brasil não saia do Acordo de Paris, até por uma questão ética do nosso território. O Brasil sempre foi considerado um país mega diverso, um país referência na tentativa, pelo menos, de preservação do meio ambiente. E eu espero que o Brasil continue tendo essa importância para o meio ambiente e a gente continue querendo dar exemplo para o mundo, porque a gente tem sim essa responsabilidade, ok? Espero que vocês tenham curtido, tenham aproveitado. Até o próximo vídeo. Se curtiu, galera, deixa um like, se inscreve aqui no canal, comenta, tá? Pra gente trocar umas ideias e pode dar sugestões aí de próximos vídeos que eu vou sempre lendo o que vocês mandam. Falou, galera. Beijos, abraços e tchau!